Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa o like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Operadores lógicos e aritméticos são os que fazem um programa funcionar corretamente. Você consegue imaginar quantas condições de verdadeiro ou falso existem em um programa ou quantos cálculos matemáticos são necessários para que o programa funcione da maneira que o desenvolvedor quer? Com um programa sem janela ou não gráfico, você terá dificuldade de imaginar, mas se você utilizar janelas ou um modo gráfico, na maior parte do tempo ele está somando, subtraindo ou testando o verdadeiro ou falso para que ele funcione corretamente. Iremos aprender isso. Em 99% dos casos, usaremos int ou boolean. Indo ao código aqui, int variável igual a zero. Aí vamos dar um systemout.out.println variável. Vamos adicionar aqui variável igual a variável mais 1, variável mais e mais variável. Vamos executar. Ele imprimiu aqui de 0 a 4, fez 4 operações aqui. Então aqui temos várias formas de adicionar uma variável. Vamos a cada uma delas. A primeira aqui. Aqui o clássico variável é igual a variável mais 1, sem maiores problemas. Aqui na linha de baixo, variável mais igual a 1 é a forma reduzida. Ela faz a mesma coisa da de cima. Ela pega, como ele está identificando aqui que é mais igual, ele sabe que tem que pegar o próprio conteúdo da variável e somar mais 1. Nós vimos isso no vídeo de string, lá quando adicionamos string. Variável mais. Forma performática herdada de C e C++. Essa é a forma mais utilizada porque o processador incrementa 1 ao endereço da variável. Nos modos acima, o processador vai alocar mais memória para fazer a operação e mais instruções de processamento. Para entender melhor isso, você tem que conhecer um pouco de assembly. Essa parte aqui, mais variável. Esta forma é semelhante à anterior, mas tem uma diferença gritante quando utilizada dentro de um cálculo. Só para incrementar um contador não haverá problema. Nós vamos ver esse problema que eu estou me referindo mais para frente. Então vamos fazer um teste com mais pré e pós variável. Você pode ver que aqui foi pós e aqui foi pré, certo? Então vamos apagar aqui. Então variável igual a variável mais 1 e int resultado igual a 21. Resultado. Eu vou escrever na forma longa, tá? Para você entender o mais. É igual a mais variável mais. E aqui nós vamos imprimir variável e resultado. Apagar o resto que não importa aqui. Variável e resultado. Vamos executar. Este exemplo eu estou somando ao resultado a variável que também está somando mais 1, certo? Porém, durante a operação matemática, a variável mais diz ao processador para somar 1 depois que a operação terminar. Daí que o resultado continua valendo 21. Você pode ver aqui que a variável resultado começou com 21 e terminou com 21. E a variável começou com 0 e terminou com 1. Essa soma aqui foi feita no final de todo o cálculo. Por isso que o processador pós, ele só soma a variável depois que ele terminar toda a operação matemática que está na linha aqui. Tá certo? Então vamos mudar agora. Vamos colocar ele como pré. Mas mais na frente. Vamos executar. A variável continua valendo 1, só que agora deu 22 aqui. Variável continua valendo 1, porém a soma foi realizada antes do cálculo final ser finalizado. Significa que o operador pré, não importa se é somar ou subtrair, pois funciona para os dois e somente para eles, tem precedência na hora de resolver o cálculo. Sugiro que você brinque um pouco com os operadores até estar certo de que entendeu como eles funcionam. Muitos desenvolvedores acham mais performático, embora varie de compilador para compilador, você colocar o pré-adição aqui. Porém é mais perigoso, porque você pode não entender porque o resultado não está conforme esperado. Você pode ver que quando colocou o pós, que foi o mais aqui no final, foi 1 e 21. Quando você colocou o pré, foi 1 e 22. Quer dizer, teve diferença no resultado, e às vezes isso não fica muito claro. Então, eu aconselho você a não fazer esse tipo de cálculo durante a linha de cálculo de variáveis. Se você tiver várias somas, subtrações, divisões aqui numa mesma linha, que já não é muito certo, era bom você dividir em pequenas etapas, você nunca coloca uma variável nem pré nem pós.
Já incrementa ela antes, se você quer fazer isso. Senão você vai criar problemas de lógica que você vai demorar para entender. Java retirou vários problemas de entendimento que ocorriam em C++, com ponteiros, por exemplo, mas esse daí permaneceu. O pré e pro ainda continua sendo um problema. Vamos ver então agora a subtração. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele voltar ao anterior. Então, aqui subtração é a mesma coisa, só muda o sinal. Menos, menos, menos e menos. Se executar, pode ver que ele foi subtraindo aqui, da mesma forma que fez com mais. Então, uma outra forma semelhante é quando você soma variáveis que você está subtraindo. Quer ver? Isso às vezes gera problema. Vamos aqui. Int resultado é igual a 21. Vamos imprimir resultado. Opa, é só variável, não todo conteúdo. E aqui vamos fazer um cálculo. Resultado é igual a resultado mais variável menos menos. Se executar, menos 1 e 21. A mesma coisa do mais, sabe? Quando você subtrai a variável, ela não interferiu no cálculo, porque ela estava no pós. Se eu botar no pré, executando, vai estar 20, porque antes de terminar o cálculo, ele subtraiu. A primeira coisa que ele fez foi subtrair a variável. Isso tem precedência com qualquer outra coisa aqui, de qualquer outro cálculo. E depois ele usou o conteúdo já alterado para terminar o resto do cálculo. Você podia fazer assim, né? De forma reduzida. Funciona da mesma forma. Mesmo resultado. Eu espero que você não fique confuso em somar um número negativo, que na verdade vai subtrair. Às vezes os mais novos confundem-se, mas é matemática básica. Lembra? Menos e mais dá menos e menos dá mais. Agora tem uma coisa legal que confunde os menos experientes e às vezes os mais também. Multiplicação funciona da mesma forma. Então aqui vamos colocar 2. Resultado multiplica igual variável. Vou colocar a forma longa. Resultado é igual a resultado vezes variável. Executando, 42. Ou dessa forma, né? A forma reduzida. Multiplica igual variável. Isso daí. Às vezes o pessoal se confunde com asterisco. Não sabe, às vezes pensa que é ponteiro, então dá uma confusão. Mas essa é a multiplicação. Divisão funciona da mesma forma. Está aqui. 21 dividido por 2 deu 10. Eu não preciso fazer o formato longo, né? Você já entendeu que as operações aqui e o sinal de igual significa que é a própria variável fazendo a operação aqui sobre outra. Né? Então não preciso fazer isso. Aqui na divisão 21 por 2 virou 10. Mas e o resto, né? Como que eu obtenho o resto no caso aqui? Teve um resto aí, né? 21 dividido por 2 dá 10, mas sobra alguma coisa. Como que eu faço isso? Você usa a porcentagem. Porcentagem igual. Se executar, ele está dizendo aqui ó, que o resto, o resultado, foi 1. Então, 21 dividido por 10 dá 10 e sobra 1. Então, aqui sobrou 1. É isso que aconteceu aqui. Vamos olhar agora os operadores como maior, menor, igual e uma condição que chama AND OR. Ainda não vamos olhar comandos condicionais como if e while, porque não é o escopo desse vídeo, mas você vai entender os operadores que eles retornam verdadeiro ou falso nos seus cálculos. Vamos aqui, vamos criar um boolean is true igual a true. E aqui vamos criar int v1 igual a 10 e int v2 igual a 20. Is true é igual. Lembra que a booleana retorna só verdadeiro e falso, certo? v1 é maior que v2? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Vamos tirar esse cara aqui e vamos botar is true aqui. Is true. Então, v1 é maior que v2? Verdadeiro ou falso? Executando. É falso. V1 não é maior que V2. Entendido aqui? Fácil o entendimento sobre maior e menor? 10 não é maior que 20? Então falso, caso contrário seria verdadeiro? Ficou fácil isso? Isso não tem muita dificuldade, né? Se eu inverter o sinal, V1 é menor que V2?
É. Vamos executar e ter certeza? Sim, é true. V1 é menor que V2. Verdadeiro. E se eu colocar aqui, ó, V1 é igual a V2? Já está um vermelho aqui, ó. Está dando um erro de compilação aqui. Ele nem compilei, já está dando um erro. Se você colocar somente um sinal de igual, Java vai reclamar. No caso aqui o Eclipse, né? Que está incorreto, porque para testar duas igualdades devemos utilizar igual, igual. Então, V1 é igual a V2 ou é igual a V2, verdadeiro ou falso? Falso, porque são diferentes. Tá vendo? Então, se você quer testar igualdades, tem que ser dois sinais iguais. A atribuição é um sinal de igual. O que é atribuição? Você coloca um conteúdo numa variável. O que é uma condição de igualdade? Você tem que colocar dois sinais iguais. É a diferença que ele faz. Isso daqui é para evitar problemas. O C também tem isso, para quando você, ao invés de fazer um teste de igualdade, você acaba colocando uma variável dentro da outra, e isso é verdadeiro. Em C, se você colocar uma variável, se você quer fazer um teste, uma variável é igual a outra, sim ou não. Mas se você esquecer o sinal, os dois sinais iguais e colocar um só, ele coloca o conteúdo da variável 2 dentro da variável 1. E isso é verdadeiro. Isso é um falso positivo, como os desenvolvedores falam. Isso é um falso verdadeiro. Na verdade, ele fez uma operação de atribuir um conteúdo a uma variável quando eu estava querendo verificar se as duas eram iguais ou não. Mas como ele conseguiu atribuir com sucesso, ele retornou true. No caso do Java, para evitar essa confusão, você tem que usar dois sinais iguais. Se você esquecer, ele vai reclamar na hora. Tá vendo? Vermelhinho aqui. Agora eu quero saber se é diferente. Como eu estou usando dois sinais iguais, eu troco um deles por exclamação, que é o sinal clássico de diferente. Exclamação igual significa diferente. Se eu executar, ele retornou true, porque V1 é diferente de V2. Como eu já falei, quem conhece C ou C++ não estranhou essa nomenclatura. Você também pode colocar maior ou igual, por exemplo. V1 é maior ou igual a V2? No caso é falso aqui, mas se eu colocar os dois iguais, ele é maior ou igual? Sim, ele é maior ou igual. Tá, verdadeiro. Posso colocar menor ou igual também. Ele é menor ou igual? É verdadeiro porque é igual, mas se eu colocasse 10 aqui, por exemplo, ó, ele é menor ou igual? Sim, ele é menor ou igual. Então, tá certo. Se eu colocasse só menor, se eu colocasse igual, não ia funcionar. Como já vimos anteriormente. Falso aqui. Vamos olhar o operador AND, que faz com que um conjunto de condições que você está testando tem que ser todas verdadeiras. Ou seja, se você separar cada teste dentro da condição, todas elas têm que ser verdadeiras. Então, boolean true. Vamos colocar mais um caractere aqui. Char C1 é igual a 5. Aí eu vou colocar assim. V1 é igual a V2 e isso é o duplo E comercial para mostrar que as duas condições têm que ser verdadeiras. C1 é igual a 5. Faltou aspas, né? Então o que ele está fazendo aqui? Isso aqui é uma condição E. Então V1 é igual a V2 e C1 é igual a 5. Se tudo isso for verdadeiro, retornar verdadeiro. É falso, porque C1 é igual a 5? É igual a 5, isso é verdadeiro. Só que V1 não é igual a V2, então isso é falso. Se todas elas forem verdadeiras, tudo é verdadeiro. Se uma delas for falsa, nada é verdadeiro. Apesar de você ter entendido aqui, os bons programadores começam colocando parênteses aqui para separar as condições. Visualmente é mais fácil de entender também. Tá vendo? Inclusive você consegue dar precedência. Eu quero que isso aqui seja um teste e isso seja outro teste. Porque eu podia fazer isso aqui, ó, vezes 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo que a igualdade teste a igualdade ou que multiplique V2 por 1 e depois faça a igualdade. Então, se você usar os parênteses, ó, aqui, ó, você está querendo primeiro que V2 multiplique por 1 e depois faça a igualdade com V1. Ou você poderia fazer você teria uma outra ideia sobre o assunto aqui. Você gostaria que a igualdade fosse feita independente do multiplicar por 1. Você entendeu a parte dos parênteses? Você divide os pequenos testes que você quer dentro dos parênteses, para ficar claro o que você deseja fazer.
Então, o mais importante do que mostrar que conhece bem a linguagem é programar de uma forma que os outros também consigam entender. Na verdade, quando você programa, você não programa o computador. O computador aceita qualquer coisa que você escrever, mas você programa para outros programadores entenderem. Agora vamos fazer o teste com OR, que é o pipe pipe. Se você não sabe o que é pipe pipe, eu já vou descrever aqui para você. Quando qualquer uma das condições for verdadeira, tudo é verdadeiro. O que é pipe pipe? É isso aqui, ó. Pipe pipe. Isso aqui é uma cláusula OR. Então agora, lembra que ele retornou falso aqui na condição anterior. Agora, V1 é igual a V2? Não. Ou C1 é igual a 5? Sim. Então uma condição é verdadeira, tudo é verdadeiro. O ou serve para isso. Qualquer uma das condições for verdadeira, tudo é verdadeiro. No AND, se uma das condições não for verdadeira, nada é verdadeiro. Tudo tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro. No OR, qualquer um pode ser verdadeiro para ser verdadeiro. Eu sei que isso é meio complicado no início, mas você tem que fazer alguns testes para entender o AND e o OR. Tá? Não é regra da linguagem, porém mais de 3 testes na mesma linha, você viu que eu fiz 2 testes aqui só, né? Mais de 3 testes na mesma linha pode ficar confuso. Então eu sugiro que até 3 condições de teste você coloque. E também ficar colocando muito AND OR junto, mesmo com parênteses, pode ficar meio confuso. Então, até para você olhar no dia seguinte, às vezes fala, pô, aqui tem um AND, aqui tem um OR, aqui tem um AND, sei lá, V2 diferente de V1. Você vê que pode ficar um pouco confuso? Pô, aqui eu tô ficando if V1 tá, OR, aí depois tem um AND, pô, mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que tudo isso daqui tem que ser verdadeiro, e depois eu faço o teste no OR, ou eu estou dizendo que isso daqui tem que ser verdadeiro com o OR, e o resultado disso aqui tem que fazer o AND. Você entendeu a confusão? Então, tenta não fazer muitas condições dentro de um if, no caso que a gente vai aprender ainda, né? Não tenta faz com que o teste não tenha tantas condições lá dentro e não fique misturando muito AND e OR, senão você vai ficar confuso. Por mais que você use os parênteses, pode ficar confuso na hora de você entender o que está acontecendo ali. Há outros operadores que mexem com os bits da informação, porém deixaremos para outro momento. Recomendo você brincar um pouco com os operadores para entender melhor os seus tipos e como funcionam as condições de verdadeiro ou falso, AND e OR. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.